E aí, seus figuras, vamos dar continuidade na nossa aula de farmacologia do sistema cardíaco, abordando um pouquinho de anatomia, fisiologia, patologia e tudo mais que tem direito. Partiu evoluir, então. Agora vamos falar um pouquinho sobre arritmias e quais são as drogas utilizadas nessas arritmias cardíacas e como agem esses fármacos. Então, arritmias cardíacas é uma definição delas como sendo uma alteração na velocidade do ritmo e do batimento cardíaco. Então, tudo aquilo que altera essa velocidade e esse batimento cardíaco causa uma arritmia cardíaca. Então, durante uma arritmia, o coração ele pode bater muito rápido ou muito devagar, ou com um ritmo irregular ainda, que aí é o mais complicado. Dentro das classes de antiarrítmicos, podemos classificar de quatro formas. A primeira classe são os bloqueadores de canal de cálcio ou de sódio. Eu estou confundindo as farmacologias da vida. Então, os bloqueadores de canal de sódio, já falamos dele. Temos também a segunda classe de antiarrítmicos, que são os beta-blocks, ou seja, os bloqueadores de beta-adrenérgicos, que também já conhecemos e já falamos dele. E também temos a classe 3, que é o aumento da duração do potencial de ação, que vai bloquear os canais de potássio. Aí sim o negócio, agora estamos falando de potássio. Então essa é a classe 3. Geralmente ela pode ser aí utilizada juntamente com outras classes de antiarrítmicos. E também temos a classe 4 desses bloqueadores, que são os bloqueios de canais de cálcio, que são ainda os antiarrítmicos. Então, ou seja, vamos ter bloqueadores de canal de sódio, bloqueadores de canal de potássio e ainda bloqueadores de canais de cálcio. Automaticamente já remetemos que sódio, cálcio e potássio pode estar tudo ligado à arritmia cardíaca. Então, se você faz um exame sérico, dosa sódio, cálcio e potássio, possivelmente estão investigando aí alguma arritmia cardíaca pela falta ou excesso desses componentes em nível sanguíneo cardíaco. Então, bora lá. Classe 1, bloqueadores de canal de sódio. Não falamos deles ainda, certo? Então é tudo novo aqui pra gente ainda, certo? Então temos a lidocaína. A lidocaína, então, ele é um bloqueador de canal de sódio, tá? Consequentemente, a lidocaína ele pode ser utilizado também como anestésico por fazer esse bloqueio de canal de sódio. Tem aí também uma dificuldade na transmissão de sinais de dor através de nervos, causando então uma anestesia. Então, lidocaína pode ser utilizado como bloqueador de canal de sódio, antigamente muito utilizado após parada cardíaca ou durante em bomba de infusão volumétrica. Hoje em dia isso caiu um pouco, tá? Então, dessa classe, o mais conhecido é a lidocaína e tem também a quinidina, que é para FA, fibrilação atrial, um tipo de arritmia não maligna. Então, a classificação, né, com a classe 2 de antiarrítmicos, temos os bloqueadores beta-adrenérgicos, que já falamos deles, os beta-blocks. E nesse caso, vamos falar aqui do propanolol, tá? Um fármaco aí muito utilizado e muito conhecido por pacientes que têm algum tipo de arritmia cardíaca. Classe 3, então, são aqueles que vai aumentar a duração do potencial de ação, então, de outros fármacos ou também de componentes do próprio coração e vai fazer bloqueios de canais de potássio. Então, os bloqueadores de canais de potássio, pode decorar aí esse, que é a amiodarona. A amiodarona é um fármaco altamente utilizado dentro do setor cardíaco e principalmente em paradas cardiorrespiratórias para pacientes que param em determinados ritmos cardíacos, ou seja, por arritmias. A mildarona também pode ser utilizada para controle de arritmias na forma VO também e não somente EV, e muito utilizadas também como droga de primeira escolha para pacientes com algum tipo de distúrbio arrítmico. Também pode ser feito dose de ataque. Ainda a classe 4 temos os bloqueadores de canal de cálcio, que é o verapamil, muito conhecido também, certo? Então, vamos começar falando com a classificação dos antiarrítmicos. Vamos falar da adenosina. É um fármaco utilizado também na arritmia cardíaca. Pode ser considerado um fármaco de primeira escolha em emergências cardíacas, ou seja, ele é administrado por via endovenosa.
somente utilizado dentro do ambiente hospitalar de clínicas e altamente controlado. A adenosina, ele é um fármaco que ele vai fazer uma desfibrilação ou uma cardioversão aí do músculo cardíaco sem a necessidade de choque, tá? Somente com a medicação. Então ele é um nucleosídeo que se liga ao receptor alfa-1 da proteína G. Então vai inibir aí a adenilato ciclase. Então não vai ter mais essa adenilato ciclase no coração e vai reduzir a concentração de AMPC também, que é determinado fluxo aí de potássio. Então vai ter o maior fluxo de potássio para fora dessa célula cardíaca, que vai causar uma hiperpolarização. Então essa célula vai receber um choque, tá, de potássio através dessa hiperpolarização dessa célula e vai bloquear o impulso nervoso cardíaco, consequentemente fazendo um rápido reset. O tempo de meia-vida dessa droga é exatamente muito curto, chegando aí em torno até de 3 segundos. Então, é uma droga que tem que ser administrada em bolos rapidamente por via endovenosa e feito um flush para que ela chegue rapidamente ao coração e faça esse reset aí, certo? Ele também causa um efeito de relaxante em musculatura lisa. Para quem não lembra que é musculatura lisa, volta lá na anatomia, certo? É muito importante. Então, aqui vamos ter essas medicações como antiarrítmicos, muito importante aí nas emergências, e utilizados em pacientes clínicos, mesmo que em casa, certo? Então, voltamos aqui nas nossas 4 classes. Primeira classe, bloqueadores de canal de sódio. Segunda, os beta-block. Terceira classe, os que vão bloquear o canal de potássio. E a quarta classe, os que vão bloquear os canais de cálcio, certo? Terceira classe, lembrando que ele aumenta a duração do potencial de ação. Podemos citar aqui a amiodarona. E nos beta-block, o propanolol é um clássico exemplo, né, dessa classe aqui também, certo? E dos canais de potássio, podemos citar a adenosina EV também, certo? Propanolol VO e aqui a lidocaína pode ser EV, né? A maioria do seu uso EV. E acho que seria mais isso para hoje, né? A mildarona nos canais de potássio, muito utilizado, e o verapamil nos canais de cálcio. Então é uma farmacologia que ela vem se ampliando ao longo do tempo, né? Cada dia mais temos novas tecnologias aí no segmento. Na sequência, então, vamos falar um pouquinho de drogas utilizadas na hipertensão arterial sistêmica, que é a RAS, ou seja, hipertensão arterial, certo? Então, vamos lá evoluir um pouquinho, falar um pouquinho de PA. O que então é essa PA, essa pressão arterial? Definimos então pressão arterial como sendo aquela força com a qual o coração vai bombear o sangue através dos vasos sanguíneos e esse sangue ele bate, se choca contra essa parede, causando uma pressão. Ele é determinado pelo volume de sangue que sai do coração, que a gente chama de débito cardíaco. Então, quando temos drogas que diminuem o débito cardíaco, temos drogas que diminuem a quantidade, o volume de sangue que sai desse coração. O volume desse sangue no interior dos vasos sanguíneos e a resistência que ele encontra para circular no corpo, chamamos de resistência vascular periférica, é o que dá aí a pressão arterial intraluminal. Então a pressão arterial, a gente tem que fazer a mensuração dela da forma correta, sempre, claro, senão podemos fazer uma medicação de forma errônea. Então o ciclo cardíaco, a gente vai ter a pressão arterial máxima e a mínima. Pressão arterial máxima chamamos de PS, pressão sistólica, e a pressão arterial mínima, pressão diastólica, PD. Importante lembrar disso, é lá de semiotécnica e semiologia, para quem não lembrava, recordar agora, certo? Então, a pressão arterial, a mensuração, ela é considerada aí um ciclo cardíaco normal quando ela tem uma variação máxima aí de pressão arterial, de PS, em torno de 120 milímetros de mercúrio e uma arterial mínima, que é a PD, por volta dos seus 80 milímetros de mercúrio, a vulgo PA 12 por 8, certo? Mas isso vai depender e vai variar muito de acordo de paciente para paciente. Alguns pacientes vai ter uma PA normal aí abaixo desse valor, outros acima. Então aqui é só um percentil limiar que a gente toma aí como base para isso. Então os fatores relacionados dessa minha alteração de PA, tem vários deles.
como que a gente já falou, o débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica, que é RPV, certo? Temos também o débito cardíaco aí como volume sistólico por minuto, a frequência cardíaca e tudo mais. E a resistência vascular RVP, que é o volume de sangue circulante vezes o diâmetro dos vasos. Então, a título de curiosidade só, tá? Esses fatores relacionados podem ficar tranquilos e não precisa surtar com isso. Pode ficar tranquilíssimo. Então, aqui temos a PA nesse sistema que está mostrando esse corte cardíaco desse plano, certo? Então temos aqui uma imagem, a primeira aqui no caso, mostrando como esse coração bombeia esse sangue, ou seja, ele faz a sístole, expulsando o sangue dentro de suas câmaras cardíacas, e aqui quando esse coração ele relaxa, né, essa musculatura cardíaca para o seu enchimento, que a gente chama de diástole, e esse sangue entra também chocando, né, dentro das paredes desse coração. Então, a pressão arterial tem fatores relacionados, como por exemplo, diâmetros de vasos, ou seja, né, como está a abertura desse vaso. Se ele está um vaso dilatado, ele vai ter uma PA, né, mais baixa, a resistência da passagem desse sangue é menor. Tem esse vaso constrito, então o diâmetro dele é muito menor e esse sangue vai se chocar, produzindo uma pressão maior nas paredes deste vaso, certo? E temos um exemplo de uma possível arteriografia. Fatores relacionados, então temos vários, né? Dentro de temos também fatores até relacionados à parte respiratória desse indivíduo, anatomia de vasos também, certo? E anatomia das camadas vasculares de artérias também pode ser considerado como fatores aí relacionados. Os aparelhos para mensuração da PA então são dos mais simples aos mais tecnológicos possíveis, tá? Isso aqui a gente recomenda somente para o cliente que está em casa, que ele quer fazer um controle dessa PA, dessa mensuração. Muito importante aconselhar e orientar os clientes a realizar o recalibramento desse material após 1 ano a 6 meses de uso, certo? Porque senão fica aí com valores ilusórios e pode acarretar danos a esse meu cliente. Via de regra, né, se você quer uma PA uma qualidade, técnica correta e o equipamento considerado ouro para isso, certo? Esfigmomanômetro e estetoscópio. E também fora esses aqui temos os monitores cardíacos multiparamétricos com as PAs não invasiva, que é a PNI que a gente fala, certo? Vai substituir a forma manual de verificação da pressão arterial. Então, a hipertensão arterial sistêmica, que é a RAS, então, ela é definida como uma condição clínica multifatorial, ou seja, vários fatores podem ocasionar esse aumento da pressão cardíaca, essa hipertensão. Tá? É caracterizado por níveis elevados e sustentados de pressão arterial, ou seja, uma PA maior que 12/8, uma PA maior que 120/80 de mercúrio. É importante relatar que ele tem que ser sustentado, porque devido ao paciente fazer picos hipertensivos, não quer dizer que ele é um paciente hipertenso. Então, é importante que tenha-se essa pressão alta por um tempo elevado, por um tempo sustentado. Então, vai associar frequentemente a alterações funcionais, tá, de estruturas e órgãos, como o coração, o encéfalo, vasos sanguíneos, tudo relacionado isso à parte cardíaca. Tem também alterações metabólicas, como consequente o aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e não fatais. Uma série de complicações pode ser resultante aí dessa hipertensão arterial sistêmica. Então, os fatores de risco, temos fatores de riscos modificáveis e não modificáveis, aqui temos uma centena deles. Temos alguns apenas, como idade, sexo, então entre 50 anos, homens, né, e após 50 anos, as mulheres têm maior risco a desenvolver uma propensão à hipertensão arterial sistêmica. E a etnia, pessoas negras, né, são mais susceptíveis. O consumo de sal, a obesidade, sedentarismo, o alcoolismo, o estresse, o fumo e consumo de álcool também está relacionado, certo? Então, fatores de risco também temos aí obesidade, consumo de sal, que a gente falou, os diabéticos, né? Ele não tem uma alimentação saudável, pessoas de raça negra,
quem consome muita bebida alcoólica também pode ter, né, esses fatores de risco aumentado. E também a parte genética pode falar alto nesse caso também. E vamos já partir para a farmacologia de tudo isso, sem mais enrolação. Na parte da farmacologia, vamos abordar agora a farmacodinâmica da hipertensão arterial sistêmica. Então, na farmacodinâmica a gente vai ter a frequência cardíaca, o volume sanguíneo e o diâmetro desses vasos. Então, tudo isso vai ter alterações farmacológicas dentro do meu coração, certo? Então, vou conseguir controlar a minha hipertensão arterial sistêmica, fazendo com que fármacos ajam na frequência cardíaca, no volume sanguíneo e no diâmetro desses meus vasos, certo? Então, na farmacodinâmica, na dinâmica de atuação dos fármacos que vamos citar agora, eles vão agir em um desses 3 pontos específicos. Então, a hipertensão arterial sistêmica, com a sua farmacodinâmica ainda que estamos abordando, podemos citar os beta-blocks, que são medicamentos que vão agir diretamente em beta-1 no coração. Então temos aqui os que vão fármacos que vai atingir a frequência cardíaca, certo? Temos também diuréticos, que são os fármacos que a gente considera aí como os fármacos isolados, então eles não vão agir diretamente no músculo cardíaco, na parte cardíaco e de vasos, mas sim no sistema renal, tá? Fazendo com que tenha uma maior eliminação de líquido e reduza a RAS. Temos também os antagonistas de angiotensina e angiotensina 2, são os inibidores de ECA, que é uma classe farmacológica que vai agir em nível renal. Temos os bloqueadores de receptor AT1 e os inibidores diretos da renina, que são os DRI, que a gente falou, DRI. Bloqueadores alfa-adrenérgicos, que são aqueles que vão agir aonde? Em vasos sanguíneos, lembra? Alfa 1 atinge vasos sanguíneos. Os bloqueadores também de canais de cálcio. Ou seja, as medicações que estamos citando aqui, a maior parte são todas repetidas já, tá, gente? Só vai mudar o mecanismo de ação dela e a forma que ela vai atuar na doença. Então vamos falar dos beta-block. Por exemplo, beta-block, propanolol e o carvedilol. Já falamos dele para outras patologias também, tá? Mas também pode ser utilizado na RAS. Por que ele pode ser utilizado na RAS, perdão? Ele vai diminuir a frequência cardíaca e vai determinar a vasodilatação. Então, se eu diminuir a frequência cardíaca, consequentemente eu diminuo essa pressão dentro dos vasos. E ainda, se eu vasodilato esses vasos, essa pressão do sangue batendo nas paredes desses vasos ainda é menor. Então, temos aí uma redução da frequência cardíaca, fazendo vasodilatação, que vai resultar na queda da pressão arterial sistêmica por um beta-bloqueador, como o propanolol, por exemplo. Os diuréticos. Então, os diuréticos eles são fármacos que vai atingir a parte renal, então vai aumentar o fluxo urinário. Ou seja, eles não vão só ajustar o volume, né, de água, de líquido dentro desse organismo, mas também com a composição da urina, certo? Pois aí eles vão eliminar os eletrólitos como sódio e cloro. Eliminando o sódio, a gente também tem uma redução também na quantidade de líquido armazenado dentro do corpo, consequentemente reduzindo aí na parte de pressão. Então, os diuréticos que atuam diretamente nos tubos renais, que a gente fala, que são aqueles diuréticos mais potentes, né? Temos os diuréticos de alça, são os mais potentes, que tem a categoria mais potente utilizada, que a gente falou lá no ICC, lembra do Lasix, furosemida, é um diurético de alça, tá? O Lasix ele atua na alça de Henle. Temos os diuréticos triazídicos, os diuréticos poupadores de potássio, para aqueles pacientes que excretam muito potássio, pode vir consequentemente com essa falta de potássio realizar alguns tipos de arritmias por falta de potássio. E os diuréticos inibidores da anidrase carbônica também, certo? Então vai ter a diminuição do volume de sangue circulatório, ou seja, vai tirar líquido desse sangue, consequentemente menos pressão dentro dos vasos, menor pressão arterial final. Então a farmacodinâmica disso tudo, esses diuréticos vão atuar diretamente nos tubos renais, né? Ou seja, são aqueles diuréticos mais potentes que vamos ter na indicação do sistema cotransporte que a gente fala, tá?
vai se ligar no sítio de cloro, vai funcionar essa bomba DNA mais DNA K+, tá? A TPase ou a bomba de sódio e potássio na porção acentuada da alça de Henle que a gente já falou. Ah, preciso saber isso? Não. Só precisamos saber que ele é um diurético de alça altamente potente, certo? Vai fazer aí a eliminação de líquidos, certo? Que é um dos mais potentes que temos, é os que vão agir em alça. Ele pode ser administrado por VO ou via parenteral, ou seja, via EV. Temos um muito utilizado que é o furosemida, furosemida Lasix, que é utilizado no ICC também por via VO ou também EV. Ainda dentro desses fármacos, temos fármacos de outra classe também que atuam, tá, na parte renal, que são os triazídicos. Eles vão agir também nos túbulos renais. Eles vão agir na parte distal desse túbulo renal, que é onde mais que a gente vai ter a reabsorção de líquidos. Então eles não são tão potentes quanto o furosemida, certo? São os únicos diuréticos que também agem como vasodilatadores. Então eles têm uma ação dupla e conjunta, tá? Então eles vão agir vasodilatando também e excretando urina, excretando água, líquido desse organismo. Então temos o hidroclorotiazida, muito utilizado hoje em dia também, tá? E tem outras versões dele também, mas o mais conhecido é o hidroclorotiazida. Então ele vai fazer vasodilatação e ainda, consequentemente, vai fazer eliminação de líquido. Ainda dos fármacos que atuam nos túbulos renais, temos os diuréticos poupadores de potássio. Então eles vão atuar no nível dos túbulos renais também, no néfron, e nos ductos coletores vai inibir os receptores de aldosterona, ou seja, então vai inibir essa aldosterona, certo? Que vai quebrar o meu sistema de renina, certo? Na produção da renina. E vai determinar também a inibição da reabsorção de apenas Na e Cl menos, tá? Então, ele vai bloquear aí a perca desse potássio, só vai deixar perder o sódio. Então, um exemplo disso é a espirulactona, muito conhecido também. Os diuréticos que atuam ainda nos túbulos renais para controle da hipertensão têm os diuréticos inibidores da anidrase carbônica, que a gente falou, tá? Que é a acetalosamida ou a dorzolamida. Esses diuréticos, esses fármacos, eles são um pouco menos comuns, tá? Vão atuar no nível dos túbulos proximais, não mais distal, e vai inibir a enzima anidrase carbônica. Tá? Vai impedir a transformação aí do H2CO3. Então não vai ter essa quebra, vai diminuir a troca iônica. Muito poucos conhecidos, não se apegamos muito a eles não. Temos também outros diuréticos que eles vão atuar de forma diferente, tá? Eles vão atuar modificando o filtrado glomerular, então o produto final da urina. Esses diuréticos osmóticos, eles são compostos por substâncias hidrofílicas, ou seja, que tem aversão à água e vai reter então a água por pressão osmótica no filtrado urinário final. Tá? Então aí a gente vai ter o manitol, a glicerina, o isosorbida e a ureia. Então são esses os mais conhecidos, também não tão utilizados quanto os outros. Então aqui a gente tem a farmacodinâmica disso tudo, uma cascata enzimática de atuação. É interessante conhecer, mas não é interessante decorar, tá? Tão significativo assim. Então, os antagonistas de angiotensina 2 são fármacos que vão atuar sobre o sistema renina-angiotensina-aldosterona. É o sistema SRAA que a gente fala, certo? Sistema renina, angiotensina e aldosterona. Então, o que acontece? O fígado, ele vai secretar o angiotensinogênio no sangue, certo? Então, aqui a gente sangue passando dentro de um vaso sanguíneo. Então, o fígado joga angiotensinogênio. Essa substância, ela vai ter um efeito aí quebrado, ela vai ser transformada pela renina. A renina é uma substância secretada pelo rim. Então, o fígado joga angiotensinogênio.
o rim joga a renina. A renina age no angiotensinogênio, que vai transformar ele em angiotensina 1, certo? A angiotensina 1, ela não é capaz de ativar o sistema de aldosterona. Então ela tem que ser convertida. Para isso tem a enzima conversora de angiotensina, que é a ECA que a gente fala. Então essa ECA, ela vai converter a angiotensina 2. Aí sim, a angiotensina 2 vai estimular a córtex adrenal, vai produzir aldosterona, que vai jogar no lúmen cardíaco também, vai fazer os nossos medicamentos. Basicamente eles vão agir dentro desse sistema aqui, inibindo alguma parte desse sistema, vai cancelar a ação da aldosterona para redução. A hipertensão arterial sistêmica, a sua farmacodinâmica, a gente já viu então que vai ter os antagonistas do sistema, vai ter também os inibidores da ECA ou IECA, né, inibidores de enzimas conversoras de angiotensina 1. Vamos ter os bloqueadores dos receptores AT1, que são os BRAs, e temos também os inibidores diretos de renina, que são os DRI e a ProPre. Esse aqui, a prorenina, vamos ver mais, né, todos esses fármacos na parte renal. Então, por isso que a gente bate só por cima, só a nível de curiosidade. E que esses fármacos que atuam no sistema renal também vai ter ação lá na minha pressão arterial, certo? Eles vão fazer o que? Vai diminuir o volume de sangue circulante, tá? Vai determinar a vasodilatação. Mas isso aqui vamos aprender mais adentro na parte de renal. Aqui a gente tem nossa cascata enzimática, tá? Para ver onde vai agir o antagonista SRA. Então, como é que vai funcionar isso? Temos então o antecedente vai ser liberado, a renina vai transformar ele em angiotensina 1, né? Aí a ECA ele vai transformar em angiotensina 2, certo? Que vai fazer a liberação da aldosterona, que vai fazer o acessório, com o aumento da qualquer fármaco que age em curas vai estar inibido aqui, tá? Ou vai agir ou vai agir na ECA, certo? Ou já vai agir diretamente. O antagonismo, tá? Está aqui para título. Aqui ainda temos também outra ilustração fácil. Aí aqui a renina vai agir nesse não. A IECA, que é a enzima conversora de angiotensina, para angiotensina 2. E aí tem consequentemente a angiotensina 2 agindo no córtex renal e liberando aldosterona, que vai elevar a com isso. Os fármacos dessa classe, então, dos inibidores da IECA, que a gente fala, que é da enzima conversora de insulina, é o captopril, que é o Capoten, que a gente chama, e o enalapril, são os mais conhecidos dessa classe, então, certo? Então, o nome comercial, Capoten e o Renitec. Temos os bloqueadores de AT1, que são os fármacos que agem em BRA. Esses fármacos mais conhecidos temos o losartana, tá? É o Cosar, mesma coisa. Só muda o nome farmacêutico. Tem também o Valsartan, que é o Diovan. E os inibidores da proteína, inibidores direto de renina, que eles já vão agir lá na renina, é o alisquireno, tá? Que é o Acilex. Bloqueadores de alfa-adrenérgicos, que vai determinar a vasodilatação, certo? Temos então alguns deles aqui, tá? É o Prozocin, mais conhecido, pelo menos é o que eu mais conheço, o Tarazosin também, na frente do comercial da marca.
Bloqueadores de canal de cálcio, já falamos dele, que são o verapamil, tá? Ele vai determinar a vasodilatação vaso sanguíneo. Temos um modelinho básico aqui, causas da hipertensão. Hipertensão arterial também, sistêmica, como que ela vai agir em cada sistema orgânico, né? Por exemplo, uma pessoa com hipertensão alta, ela tem um fator também elevado para derrame cerebral, para demência, para cegueira, tá? Então tudo isso vai influenciando a velocidade que essa pressão alta pode acarretar ao longo do tempo, certo? Aqui temos a mudança de hábitos alimentares, como praticação de exercício físico, sair do sedentarismo, a perca de peso, né, o tabagismo é cessado, o controle de doses de açúcar e o sal também, certo? Evitar o estresse e também o uso correto da farmacologia adequada, certo? Então, e era isso que eu tinha para passar para vocês a respeito de sistema cardiovascular e da RAS também. E sempre é importante lembrar, né? Que nunca é cedo para se prevenir. Então, quanto antes, melhor. E nunca é tarde também para começar aí essas hábitos. Vale ressaltar que, sem dúvidas, isso vai melhorar a qualidade do mais. Certo? Então, um grande abraço a todos. Espero que tenham gostado dessa parte cardíaca. Tá? Nosso vídeo por aqui, nossas aulas também. Tá? Um grande abraço a todos e qualquer dúvida fiquem à vontade para tirar suas dúvidas a respeito do conteúdo.